Bom, agora nós vamos fazer pão de cachorro quente. Pão de cachorro quente. Fazer uma massa, você pega 10 kg de reforma. Reforma é uma massa que você faz antes para fazer o pão. Aí depois a gente vai ver como é que você reforma. Forma o pão de trigo, pão de forno, 10 kg. Desses 10 kg de massa aqui vai 500 gramas de margarina, 1 kg de açúcar, que seria 10%, e 10 ovos. Um ovo para cada quilo de massa, 10% de açúcar, vale a 1 kg, e 500 gramas de margarina, seria 5% de gordura na massa. Tá, tudo isso aí, bota ela para bater, até desmanchar bem essa massa essa reforma com a margarina, a gordura, ela virar um mingau assim mesmo, ficar bem desmanchado. Só dar um play agora. Aqui quando ela tiver desmanchada a massa, entendeu? Você aí coloca o trigo, a preferência um trigo esse aqui da Compass, muito bom esse trigo. Ele não é um trigo temperado. Quando você bota aqui, tem que ser trigo sem ser temperado, né? Tem que ser para mistura. Aí bota a bater, enquanto ela bate aqui, quando ela vai a gente vai, quando vem cá na forma, dá o play. Stop, tá? Aí enquanto a massa vai rodando lá, tu vai engraxando as forminhas aqui. Ó. Essa é a forma de hambúrguer, pão de hambúrguer. Engraxa com margarina. Não é aconselhável engraxar com óleo, porque o óleo o óleo queima muito no forno, dá muita fumaça na padaria. Então a margarina ela já fica com gostinho mais suave no pão, né? Mais gostoso. Ó, aqui ela já está quase no ponto aí. Ela está num pontinho bom. Verão, agora é época de inverno, então a gente sempre faz ela um pouquinho mais mole para ela crescer mais rápido. Quando é verão, você deve sempre fazer a massa bem firme, mais dura, porque para não crescer muito rápido. No inverno você já faz um pouquinho mais mole, né? Agora vamos simular ela aqui então. Vai sempre dando duas dobras na massa assim. Olha lá. Conforme a necessidade, tu vai abrindo e fechando o rolo. Quase um pouquinho em cima. Vamos pesar ele aqui. O peso do pão de hambúrguer é com 2 kg e... Aqui a gente pesa com 2,4 kg. A média dele é de 2,2 kg a 2,4 kg, conforme
ele sair com 60 a 70 gramas cada unidade. 2.400, certo? Aí a gente vem para essa máquina aqui, divisora. Essa aqui ela corta o pão em 30 pedaços. Um peso de 2,2 kg, por exemplo, vai dar 30 pães de 60 gramas. Coloca a mão aqui, 60, puxa aqui, ó. Vai fazendo esse aqui, ó. Empurrando, puxando ele sempre por baixo. E vai rolando. Pegou, mano? Ó. Empurra aqui, vai puxando aqui. Ó. Ligado? Ó. Jogo rápido. Bom, depois de enrolar lá, todo enroladinho, aí você vem aqui, você vai passar ele aqui no cilindro. Você passar aqui, a mão sempre longe do cilindro, porque esse aqui é o maior perigo. Já vi muita gente morrer não, já vi muita gente esmagar a mão aqui no cilindro. Ó, passa de longe aqui. Vai tirando ele aqui e vai colocando ele aqui, ó, nas forminhas, certo? Ó. Bom, isso aí. Isso aqui. Agora nós vamos para cachorro quente. Cachorro quente. Agora faça ele assim, ó, dá uma. Isso aí mais compridinho. Bom, tá feito aqui então pão de cachorro quente, pão de hambúrguer. Agora são 10 horas da manhã. Essa massa foi colocado 10 kg de massa, foi colocado 500 gramas de fermento. André! Oi? Vamos ver, provavelmente vai ser assado umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Bom, tá aqui, né? 2h30 da tarde agora, isso aqui foi botado para crescer às 10 horas. Então, pão de hambúrguer. Esse aqui é o pontinho bom dele. Agora, se você não tem dessas forminhas lá, você pode fazer assim também, ó. Colocar ele só na forma. Também fica muito bom. Depois a gente vai ver como é que ele vai ficar assado. Uma massinha de cachorro quente. Foi. Então, pão de cachorro quente, hambúrguer, então. Na hora, assim é 10% de coisa. Esse aqui, no caso que eu disse, se você por acaso não tiver aquela forminha redondinha para fazer pão de hambúrguer, pode fazer ele assim só na forma. Às vezes tem padaria que fazer 15, 20 pãozinhos de hambúrguer por dia não compensa comprar aquelas forminhas. Eu não tenho, então faz assim mesmo. É mais bom para quem trabalha na chave, fazer x-salada, aí tem que ser um pouquinho mais forrinho assa bem.
Agora que vocês assistiram um filme, né, que fala sobre hambúrguer, hot dog, né, o padeiro ele fala sobre uma prática que ele chama de reforma. A reforma da massa. Então, nós vamos chamar essa reforma tecnicamente de reconstituição, que é basicamente a mesma coisa, mas como estamos para poder, né, falar do ponto de vista técnico, adotaremos termos também técnicos. Então, reforma ou reconstituição da minha massa, isso é importantíssimo, né? Então, uma massa, ela vai ser reconstituída, ela vai ser reformada principalmente quando o meu pão, né, que ainda é massa, então está cru, não é, passar do meu ponto de fermentação. Passou do meu ponto de fermentação, o que eu faço? Jogo fora? Não, eu vou reformá-la, né? Então, quando ela passar do ponto de assar, passar a fermentar demais, vai ser feito o quê? Procedimentos. Então vamos colocar aqui, ó, procedimentos. Primeiro procedimento que eu vou fazer, vou pesar a massa toda. Então, procedimento 1, pesar a massa toda. Pesei a massa, não é? Eu vou multiplicar, não é, por 0,60. Então, 2, multiplicar, vou colocar um x aqui, multiplicar por 0,60. Por que eu faço essa conta? Porque é a participação, não é, constante, já determinada, da minha farinha na minha massa. Então, por exemplo, se eu peso uma massa, por exemplo, massa total de 10 quilos, por essa conta eu vou dizer que existe o quê? 6 quilos de farinha de trigo nessa minha massa. E o resto, Gaspar? O resto são os outros ingredientes. Ok? Então, depois que eu encontrei a quantidade de farinha, né, no caso, eu posso acrescentar para essa reforma, então, 3, acrescentar, então eu tenho mais de 10 a 50% de farinha. Ok? Dependendo da quantidade final da massa que eu quero produzir, sobre o peso da minha farinha. Então, em cima, por exemplo, aqui a gente colocou o exemplo 10 kg de massa. Descobrimos que é 6 kg, então quanto que seria aqui no exemplo? Seria de 600 gramas a 3 quilos, não é? A 3.000 gramas que eu poderia acrescentar a esses 6 quilos. Ok? Então, eu tenho que entender que o fermento e o açúcar, eles sofrem transformações químicas durante a minha fermentação. Então, eles vão precisar ser repostos na sua totalidade. Tá? Então, vamos supor que a gente colocou mais 3.000 gramas. Né? Então, quando eu acrescentar fermento e açúcar, né, vou colocar E ao invés de mais, e açúcar, eu vou colocar sobre a quantidade total da minha farinha. Então, se eu for 3 aqui que eu coloquei, eu vou calcular a porcentagem utilizada, vai ser calculada sobre 9 quilos de farinha. Esse fermento e esse açúcar. Ok? Porque ele sofreu degradação aqui. Agora, todos os outros ingredientes, eles vão ser acrescentados de acordo com a minha diferença. Então, passo 5, todos os outros ingredientes serão, né, balanceados com base no meu acréscimo, com base no acréscimo de farinha.
Gaspar, não estou entendendo nada que você fez aí. Então vamos para o nosso sexto, né? O sexto é a nossa aplicação prática. O sexto é a nossa aplicação prática. Vamos tomar como exemplo o nosso famoso pão francês. Então, a gente coloca aqui, ó, pão francês. Como nós já vimos lá na aula inaugural das aulas práticas, como é que se calcula a porcentagem, mas vamos fazer aqui como se fosse justamente pensando, né, no meu pão francês. Então, com pão francês ele vai o quê? Farinha de trigo. Ele vai água. Ele vai fermento seco. Ele vai açúcar, sal, margarina e vai o melhorador, que é aquela química que vai estar atuando melhorador, justamente no glúten da minha farinha. Ok? Então, nos primeiros, isso tudo aqui vai ser meu pão. E daí, na primeira formulação minha, então eu vou colocar aqui, ó, em porcentagem, melhor dizendo. Tá? Vamos colocar aqui, ó, porcentagem. A minha porcentagem da minha formulação é 100%, que é sempre a minha farinha de trigo é 100%. A minha água, eu vou colocar mais ou menos 60%, porque nós já dissemos que a água varia de acordo com a qualidade da minha farinha. Quanto mais glúten, mais água absorve. Né? Mas vamos colocar mais ou menos 60%, vamos entender que não vai haver variação, tá? No meu fermento eu vou colocar 1%, no meu açúcar 1%, no meu sal 2%, a minha margarina 2% e o meu melhorador 1%, para ficar uma coisa bem simples. Daí aqui na primeira fase, olha aqui, ó, vou colocar aqui, ó, primeira fase. Na primeira fase, como a gente tinha colocado o exemplo na folha anterior, eu coloquei 6 quilos. Vou colocar em gramas, tá? 6.000 gramas. Porque depois, quando chegar aqui em 1%, daí fica mais fácil. Então, 6.000 gramas de farinha de trigo. Bom, se 6.000 equivale a 100%, 60% equivale a 3.600. Ok? Depois, eu tenho 1% de 6.000, eu tenho 60 gramas. Então aqui gramas, açúcar 1%, 60 gramas. Como é que você está achando esses valores, Gaspar? Porque todos os outros ingredientes, né, como falamos na aula do pão de forma, ele é calculado em cima, no caso de panificação, em cima da farinha de trigo, que é 100%. Então eu faço uma regrinha de 3. Se 100 está para 6.000, 60 está para X. Faço isso multiplicando o cruzado, eu vou achar esses valores. Tá? Então, seria mais ou menos aqui, para a gente poder entender. Então, vou colocar o exemplo aqui, tá? Então, assim, 100% é a minha farinha de trigo. Sempre vai ser minha farinha de trigo 100%. Ah, Gaspar, tem alguma formulação que tem outra coisa 100%? Pode, eu posso ter, por exemplo, quantidade de ovos igual a de farinha, 100%. Mas sempre quem vai determinar, não é, quem manda na minha formulação em produtos panificáveis é a farinha de trigo, seu 100%. Então, 100%, nesse caso, 6.000 gramas de farinha, 6.000. Ah, eu quero achar a quantidade de sal, por exemplo, né? Então, sal não é 2%? 2%. 2% é quanto? Não sei. X. Eu quero achar. Então, regrinha de 3 simples. Então, fica o quê? Vou fazer essa conta, 100x igual a 12.000. Daí, esse 100 passa para cá. X é igual a 12.000 dividido por 100. X é igual a 120 gramas. Então, daí eu descobri que o meu sal são 120 gramas. Minha margarina é os 2% também? 120
3.020 gramas. O meu melhorador, o meu melhorador ele é 1%, metade de 2%, então são 60 gramas. Se aqui fossem quebrados, era simplesmente 100% é 6.000, e eu faço esse quebrado da porcentagem e quero achar, e faço a mesma conta que eu fiz aqui. Então, o que acaba acontecendo? Eu achei que aqui era 6.000 gramas, ok? Seis, 9.600, 9.600, não é 6.000 mais 3.600, mais 120, então vou fazer a conta aqui, 6, 12, 18, 180 gramas, né? 6, 12, 18, 180 gramas, com mais 120, 300, né? Então, 300 gramas, mais 3.600, 3.900, mais 120, né? Vai ser o quê? Aqui o total vai ser 10.020 gramas. Lembra que na folha anterior a gente tinha falado que eu peso o peso total da minha massa, que seria 10.000 gramas? Vou ter uma variação muito pouca, mas é porque alguns produtos aqui, por exemplo, como o açúcar, ele é opcional no pão francês. Não necessariamente ele precisa ir açúcar no meu pão francês. Ok? Mas daí fica aqui então, de novo a continha. Pego a massa total lá, né? Multiplico por 0,60, eu vou achar o peso da minha farinha. Vou achar 6 quilos. Só que o que aconteceu com esse meu pão aqui, olha, né? Com essa minha massa, ela passou do ponto. Ela foi embora. Não dá mais para fazer. E eu preciso reformar, então eu preciso reformar. E essa minha reforma, ela vai ser a minha segunda fase. Eu decidi que eu vou colocar mais 3.000 gramas. Lembra que pode variar de 10% a 50% da minha farinha inicial? Aqui 6.000, 50%, 3.000. Vou fazer 3.000. Lá atrás eu estou falando aqui o quê? Que o meu açúcar aqui, ok? E o meu fermento aqui, ele tem que ser calculado em cima de quem? Ele tem que ser calculado em cima de 9.000, em cima da minha farinha total. Então aqui não é 1%. 1% vai ser de 1% de 9.000. Então aqui no caso do meu fermento, eu vou, para minha reforma, eu vou colocar 90 gramas. Gaspar, não entendi. Simples. Esse 1% inicialmente era 1%, é 30 gramas. Mas na regrinha que a gente falou lá atrás, na folha atrás, falou que eu tenho que considerar a minha massa total, a minha farinha total para fermento e para açúcar. Então, em vez de 30 gramas só, eu vou colocar 90 gramas de fermento. E a mesma coisa para o meu açúcar, 90 gramas. Porque eu estou somando a farinha nova com a farinha antiga, então vai ser a farinha total. Então isso aqui, colocando aqui entre parênteses aqui, eu vou ter que colocar 1% de FT, farinha total, ok? 1% o açúcar e o fermento, 1% da minha farinha total, ok? E os outros ingredientes? Os outros ingredientes, a porcentagem ela não varia, não é? Então a minha porcentagem que eu vou colocar aqui agora é somente em cima dos 3.000. Então a água, quanto é que eu coloco? Eu já não coloco em cima de 9.000, eu coloco só em cima da farinha que eu acrescentei. Então 60%, não é, de 3.000 vai dar quanto? Vai dar 1.800 de água. Então aqui eu vou colocar 1.800 gramas de água. Gaspar, como é que você achou esse 1.800? Simples, aqui olha, vou colocar aqui, ó, exemplo 2, tá? Para lembrar aqui da segunda fase. Se 3.000 gramas de farinha é 100%, são 100%, né? Quanto que seria de água, não é, que é o meu X, para 60%? Simples, eu tenho 100x, né? Lembra? Regra de 3, 100x igual 18.000.
x é igual a 18.000 dividido por 100. Corto, x é igual a 1.800. Opa, 180.000 aqui, desculpa, falha minha. Tá? Então, 1.800. X é igual a 1.800 gramas de água. Está aqui o 1.800. Só em cima da farinha que eu adicionei. Ah, e sal, Gaspar? Quanto que eu coloco de sal? 2%, é a formulação. 2% em cima de quê? De 3.000 só. Então, 2% em cima de 3.000 é quanto? 2% em cima de 3.000 são 60 gramas. Só em cima da farinha é adicionado. Isso é a reforma da minha massa que a gente viu no vídeo do padeiro lá trabalhando com pão de hambúrguer e pão de hot dog. Aí aqui, para margarina, mesma coisa, 2% em cima da farinha adicionada. E o melhorador, 1% em cima da farinha adicionada. Ok? Essa é a reforma que o padeiro fala e que nós aprendemos como sendo reconstituição da massa. Beleza?